A paz do Senhor, meus amados irmãos. Chegamos no encerramento de mais um trimestre abençoado. Terceiro trimestre do ano 2024, lição de número 13, o fim de todas as coisas. E aí, aproveitando, agradecendo a vocês por todas essas aulas, estar junto com a gente, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, seja canal de bênção para outras pessoas. Já sabemos que o novo trimestre já está aí, está pronto, a gente já vamos começar aí as gravações e você que ficou com a gente nesse trimestre, seja bem-vindo, está convidado também para participar do quarto trimestre de 2024 da Escola Bíblica Dominical. A nossa IEADALP, oficial, que é aí o nosso canal no YouTube. Participe e seja bênção para outras pessoas. Muito bem. Daniel 13, eu achei interessante o resumo da lição, porque a gente vem de um livro que tem no cânone histórico, tem uma visão histórica, também tem uma questão que prepondera no livro, que é a questão profética, muitas profecias, de cunho escatológico, muito interessante. E aí, o resumo da lição que eles colocaram aqui, eu achei interessante, na nossa lição, a nossa CPAD, Deus é o soberano da história. E no final de todas as coisas, trará juízo ao ímpio e libertará o seu povo fiel. Ele sempre está no controle da história. Ele conhece os fatos de forma antecipada. Daniel, com mais de 80 anos, vive aí um momento na sua vida, um momento importante, onde ele vai agora receber todo o desfecho da história, a profecia revelada para ele. E aí a gente tem aqui, no capítulo 10, a visão do homem vestido de linho, no capítulo 11, a profecia sobre os reis do norte e do sul, no capítulo 12, o tempo do fim e ressurreição. Importante, está o nosso quadradozinho aqui na nossa lição, e será de grande bênção poder compartilhar com os nossos alunos. O texto bíblico, Daniel 12, do 1 ao 13, é interessante, que no versículo 13, ele diz assim, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Muito bem. Esses últimos 3 capítulos é uma sessão de revelação que Deus concede a Daniel 2 anos após do retorno do judeu para a sua terra, em 537, pelo então libertador Ciro, Ciro. O profeta aí já há aproximadamente 84 anos, quando ele percebe aí que já o primeiro grupo exilado já havia retornado a Jerusalém e por outros motivos, possivelmente, a sua idade avançada pela sua presença relevante na Babilônia, Daniel não regressa à sua terra natal, ele não regressa. Mas ele tem lá visões e revelações e grandes intercessões pelo seu povo, ele orou por isso, ele pediu a Deus isso, mas na primeira volta aí, vamos entender aqui no primeiro grupo, que volta para a sua terra natal em 537 a.C., através de Ciro. Muito bem. Preparando-se para receber a mensagem do céu. O primeiro subponto do primeiro ponto, a aflição de Daniel. Como qualquer ser humano, Daniel tinha seus momentos de aflição e tristeza. Ninguém é tão forte que não possa se abater, E naquela ocasião, ele estava ali triste, abatido, como diz Daniel, capítulo 10, versículo 2. Porque não tinha acontecido ainda a restauração do seu povo. E ainda não tinha conhecimento do que estava acontecendo com Israel, se não tinha voltado para a sua terra ainda. E ele estava muito angustiado por isso. Por causa do amor que nutria por sua nação, e em vez de reclamar, de se maldizer, de falar contra tudo e contra todos, a murmuração muitas vezes é a porta de saída
para quando a gente não encontra o lugar certo para orar. Porque Daniel, ele poderia ficar murmurando, poderia estar reclamando, mas ele entrou em vigília. Ele jejuou durante 3 semanas, Daniel 10:3, e era conhecido também como profeta das lágrimas. Ele orou e jejuou de forma intercessória pelo seu povo. Um ser celestial, em resposta da sua busca, chegou um ser, né? As descrições são parecidas com o que o apóstolo João viu, com o que o profeta Ezequiel viu também, Apocalipse 1:12, o apóstolo João, e Ezequiel, capítulo 1, verso 26, né? A mesma visão, comparação aí de ser celestial, que chegou para confortar, para trazer uma mensagem, para trazer para Daniel uma palavra, né? É evidentemente que Daniel está no momento ali de aflição, porque ele tinha o desejo de ver o seu povo na sua terra, né? Mas um homem que foi encorajado por Deus e que é amado do céu, quando se prostra fraco diante de Deus, quando se prostra diante de Deus com suas limitações, o Senhor conforta, o Senhor ajuda. E aí, ainda nesse primeiro ponto, a gente vê que existe uma batalha nas regiões celestiais, né? Daniel é informado que a mensagem e a resposta da sua oração foi resistida pelo príncipe do rei da Pérsia. A gente sabe que existe aí, os nossos principais teólogos ensinam que não se trata de um príncipe terreno, mas de um anjo maligno que obedece a Satanás. Foi somente após a ajuda do arcanjo Miguel, né, travou uma batalha espiritual para que a resposta tenha chegado em Daniel. A gente sabe que Deus escuta a nossa oração e nada impede chegar diante de Deus. Com Daniel tem essa interferência, porém, no princípio da sua súplica, Deus já tinha determinado a ordem. Houve um empecilho, né? Uma visão espiritual, uma batalha aqui espiritual, mas o Senhor mandou Miguel, que ele é conhecido como arcanjo. A palavra arcanjo aí vem de chefe, de anjo forte, né? E ele é o arcanjo Miguel, o anjo que desce para resolver uma questão espiritual, não é isso? Então, existe aí autoridades, níveis, né, na questão de hierarquia de anjos, e a gente não encontra outro anjo com essas características de Miguel, arcanjo Miguel, ou seja, o chefe, né, o arcanjo, o anjo-chefe. Então, alguém que Deus sempre, quando queria resolver questões espirituais, ele descia e resolvia a situação, porque era enviado por Deus. Nós sabemos, abrindo um parênteses aqui, que lá em Judas tem a questão de contender, né, o adversário com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. E o interessante ali é que Miguel ainda não tinha recebido a ordem, né? E ele disse assim, o Senhor te repreenda. Ele foi até ali, porque ele sabe que o juízo final, ele sabe que a destruição final está revelada lá em Apocalipse. Então, ele é como se ele dissesse assim, agora não é o tempo não, mas já está na agenda de Deus para o encerramento da tua perturbação, né? A gente sabe que a palavra Satanás, ela se define como adversário, né? Então, Lucifer é um anjo de luz. Então, eles têm também na visão, na esfera espiritual também, as suas hierarquias, né? E ele está centralizado nas regiões espirituais e forma o seu grupo, os seus conselhos, os seus planejamentos para perturbar, né? João, o evangelista, capítulo 10, verso 9, ele diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele,
né? Mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Ele vem fazer as obras das trevas, mas o Senhor Jesus vem desfazer as obras das trevas, né? Então, ele é o Deus desse século e tem cegado o entendimento de muito para que não haja a aprendizagem, para que não haja revelação do Evangelho, para que não se compreenda o que é o Evangelho. Mas, né, aqui é uma guerra espiritual. E essa batalha, a gente já sabe que Miguel é príncipe e ele estava habilitado para isso, e ele desfez e resolveu a situação. Muito bem. Adiantando, como eu falei, a lição de um cunho escatológico, de muitos pontos, mas o importante é nós compreendermos o que de fato a gente pode marcar no nosso aluno, deixar no nosso aluno a palavra de Deus e que eles possam compreender, né? Explicar como se deu a preparação de Daniel para receber a mensagem final, conhecer a revelação do futuro dada ao profeta e entender como será a batalha do Armagedon e as últimas coisas. Muito bem, a revelação do futuro, tem aqui Daniel dá-lhe o conhecimento, né, que havia acontecido no versículo 14, uma perspectiva de futuro, se estende não apenas aos anos imediatamente posterior, mas até o fim do mundo. Ou seja, a revelação de Daniel não estava só para aquele tempo, para aquele povo, para aquele reino, mas era uma revelação que estava narrando os impérios que passou, o que ele estava e até o último império, como a gente sabe que será governado pelo anticristo, o último império humano, é bom entender que terá 7 anos de governo. Porém, o Senhor Jesus implantará o seu reino milenial de eternidade para eternidade. Muito bem, essa revelação com a visão do futuro, um futuro imediato e um futuro remoto. É o segundo ponto. Então a gente sabe que na visão de Daniel trata-se de impérios, profecias que aconteceram, o que estava acontecendo e também de cunho futurista. Terceiro e último ponto, para a gente poder ganhar tempo, né? A gente sabe que existe aqui uma batalha final, é o tempo do fim, aponta para a tribulação, né? Que é as 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, verso de número 27, é um período em que o anticristo com o seu exército, né, vai reunir para destruir Israel no vale do Armagedon, Apocalipse capítulo 16, verso de número 16. Essa batalha não é enfrentamento bélico, de armas. Essa batalha não é questão de armas nucleares, não. Essa batalha aqui é uma batalha espiritual, né? Essa batalha aqui dará aqui na derradeira etapa das 70 semanas de Daniel. Terá como palco a montanha do Megido em Israel e não terá condições de vencer por armas humanas, né? Porém, a gente sabe de quem já é a vitória, né? A gente sabe, quando você observa, lendo o texto de Daniel, e você pegando o livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, você já tem a compreensão aqui que a vitória é do grande general Cristo, né? O Senhor dos Exércitos, né? Deus, ele dará livramento a Israel. A gente sabe que naquela conotação, os judeus ortodoxos, fiéis a Deus, que não prostraram ao anticristo, né, que fez aí uma arrumação, porque a gente sabe que vai se propagar, né, que o anticristo seja um Deus, e só vai poder comprar, vender, enfim, aquele que estiver com o selo da besta. E a gente sabe que esse ensino escatológico futurista, isso só vai desencadear quando a igreja for arrebatada. Estou repetindo para os irmãos terem o entendimento que, porventura, pode misturar os fatos. Esses fatos apocalípticos só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Então, sabemos que haverá aqui um grande enfrentamento. A gente viu em lições passadas, por exemplo, Ezequiel fala de Gog e Magog, que não é uma pessoa, mas é um grupo de nações
que vai se convergir contra Israel. E aí a gente entende aqui, pela palavra de Deus, que a gente chama de batalha final, ou batalha do Armagedon, como está na lição, onde o anticristo vai, com um grupo de nações, ele vai convencer nações a acabar com Israel. E nós sabemos que o Estado de Israel, que foi considerado Estado em 1948, por sinal até por um voto de um brasileiro, esse Estado de Israel, geograficamente, ele é menor do que o Estado de Sergipe, que é o menor Estado do Brasil. Então, geograficamente, ele é pequeno. Mas a gente sabe que lá em Gênesis 12 há uma profecia para Abraão, que ia abençoar Abraão. Né? Então, até hoje, Israel não está dentro, né, geograficamente na sua terra. Até hoje. Né? Então, o anticristo, ele vai mandar levantar a sua imagem, ele vai querer adoração, ele vai querer que Israel se dobre. Israel não vai se dobrar. Israel não vai se dobrar. Isso é escatologia, isso é uma profecia. Daniel traz essa revelação, essa profecia, e a gente encontra isso no livro do Apocalipse e em outros livros também. Caminhando para o final. Esta guerra do Armagedon, geograficamente, será no monte, né? Onde Israel será encurralado, como diz Zacarias capítulo 14, versículo 12. Encurralado no monte para adorar o anticristo, a besta e o falso profeta. A tríplice, né, do anticristo. Só que, nesse momento, nesse contexto, simultaneamente está acontecendo no céu a boda do Cordeiro. Porque se existe tribulação e grande tribulação durante 7 anos aqui, nesse mesmo período, no céu, estará acontecendo a boda do Cordeiro para a distribuição de galardões, o encontro da noiva com o noivo. Momento único, o momento mais esperado da igreja, o momento mais desejoso do noivo, de Cristo, é se encontrar com a sua noiva. E aí, para a gente, por questão de tempo, enquanto o povo israelita, ortodoxos, fiéis a Deus, estão em momento de sofrimento, onde serão encurralados pelo anticristo, por um grupo de nações, para ser destruído, vai se cumprir uma grande profecia, que é a segunda fase da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em glória com a sua igreja. O texto em Zacarias diz que ele pisará no monte, e o monte se dividirá em 2 partes. No momento crucial dessa grande guerra em que os judeus estão prestes a perder para o anticristo e as nações, vai aparecer Jesus Cristo, o Messias. Os judeus vão reconhecer Jesus e vão clamar por ele, vão adorar ele. Aí vai se cumprir a derrotada final do adversário. Em Apocalipse capítulo 19, quando a espada sai da sua boca, evidentemente que não é uma espada de forma literal, porque o Senhor Jesus vai destruir com a sua palavra, com a sua palavra, porque Ele é todo poderoso. Não teremos aqui briga, guerra, nada físico, porque o Senhor Jesus, Ele disse lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que a igreja de Cristo, meu caro jovem, meu caro professor, continue amando as Escrituras. Que lição maravilhosa. Próximo trimestre, 4º trimestre, uma grande bênção também. Acompanhe a Escola Bíblica Dominical. Seja aluno da Escola Bíblica Dominical. Não esquece, inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Deixa teu like, comente, compartilhe. E a DALP Oficial. Deus abençoe você e a sua família
em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.